uma pergunta para discutir depois. Vocês acham que vocês são? Pode escolher só uma das três, hein? Um vaso, um canal ou uma fonte? É só para pensar. Quem é o maior no reino dos céus? Acredita que os discípulos estavam discutindo isso? Mateus 18, de 23 a 35 diz assim: Por isso o reino dos céus é comparado a um rei que quis tomar contas a seus servos. E tendo começado a tomá-las, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos, mas não tendo ele com que pagar, ordenou seu senhor que fossem vendidos, ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que tinha, e que se pagasse a dívida. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, tem paciência comigo, que tudo te pagarei. O senhor daquele servo, pois, movido de compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e segurando-o, o sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, caindo-lhe aos pés, rogava-lhe, dizendo: Tem paciência comigo, que te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecera, contristaram-se grandemente, e foram revelar tudo isto ao seu senhor. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, assim como eu tive compaixão de ti? E, indignado, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará o meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um o seu irmão. Talvez, a princípio, esse texto pareça que não tem nada a ver com quem é maior no reino dos céus. Mas tudo começou quando eles estavam chegando em Cafarnaum. Jesus tinha uma casa lá em Cafarnaum. E quando eles estavam chegando em Cafarnaum, o nosso amigo Jesus virou para os 12 e falou: O que vocês estavam cochichando? E eles no caminho estavam cochichando: Quem de nós é o maior? Quem de nós é o maior? E Jesus falou: Opa, como é que é? Aí eles falaram: Não, a gente quer saber quem é o maior no reino dos céus. Mateus fala isso, Marcos fala: Quem de nós é o maior? Jesus falou assim: Primeiro, para você ser o maior, você tem que ser como uma criança. Você tem que ser simples. Ah, que beleza! Foi um exemplo maravilhoso. João, o amado, virou e falou assim: Olha, nós estávamos andando um dia desse e vimos um homem falando do Senhor. E nós o repreendemos e falamos: Fica quieto, você não anda com a gente. E Jesus falou: Mais uma vez, não faz isso. Quem não é contra nós é conosco. Então, você também tem que saber entender as coisas que estão sendo faladas. A primeira, você tem que saber ser como uma criança. A segunda, entender quem está falando e o que está falando. Porque hoje em dia, nós não prestamos atenção no que se fala. No que antes de falar, nós já vamos julgando e já vamos retalhando. E já vamos dando um veredito. E Jesus falou: João, não é isso que eu tenho feito. Presta atenção vocês. Pedro se encheu de alegria e falou: E quantas vezes então eu tenho que perdoar? Quantas vezes? Eu quero ser grande no reino dos céus. Quantas vezes? 7. Mas por que 7? Porque naquela época, os grandes sacerdotes diziam que o limite era 3. Quantas vezes eu tinha que perdoar? 3. Já era suficiente. Já era uma dádiva você perdoar alguém que te faz uma coisa errada. 3 vezes. E Pedro, esperto, falou: 7. Esperando de Jesus 1. Estou feliz com o que você está falando. O que aconteceu? Jesus falou: Pedro, 70 vezes 7.
é o número que eu espero que você aprenda a perdoar o seu inimigo, aquele que te causa algum mal. E aí ele começou o texto que a gente começou a ler agora. Olha, ele não estava falando para pessoas incultas, pessoas que não conheciam nada, pessoas que estavam vindo de lugar à toa. Não, ele estava falando de pessoas que já estavam andando com ele há 2 anos e meio. Ele estava conversando com os 12 discípulos nesse texto. E ele fala, o reino dos céus é comparado ao rei que resolveu fazer ajuste de contas com os seus servos. E achou um que devia 10.000 talentos. Vamos entender o que é 10.000 talentos? Um talento equivale a 10.000 denários. O que é um denário? Um denário é um dia de trabalho. É uma moedinha de prata pequenininha que equivalia a um dia de trabalho. Imagina que para você comer, para você tomar seu banho, para você pagar sua luz, para você pagar seu telefoninho básico, para você ter sua janta, você gaste 1 denário por dia. Era o salário que dava para você viver. 10.000 talentos. Agora, o que é o talento? O talento é uma medida que eles usavam para pegar moedas preciosas. E, por exemplo, a prata. A prata era uma moeda medida nessa época. 1.000 talentos equivalia a 35 quilos de prata. Ele devia 10.000, que equivale 1.000 dias trabalhando para você pagar. Quantos dias tem um ano mesmo? 365? Você demoraria quase 3 anos para você pagar um. Devia 10.000. Quantos anos ele tinha que trabalhar? Eu fiz uma conta rápida, dá 500 anos. 500 anos dá para você pagar a sua dívida? Poxa, mas eu sou uma pessoa com bastante vigor físico, eu vou pagar. Não foi isso que ele falou aqui? O texto está bem claro. Senhor, tem compaixão que eu vou pagar tudo que eu devo. Ele ia trabalhar 500 anos e não teria pago tudo. Dá para entender o tamanho dessa dívida ou ainda não deu para entender? Ou eu acho que Jesus estava brincando? Dá para entender que Jesus estava falando sério? É como um rei que veio acertar contas. Esse homem deveria ser um grande empresário, uma pessoa que tinha muitos bens e que, por sua vez, não administrou esses bens como devia. E o rei sempre serviu e favoreceu ele com dinheiro, ao ponto da contagem de valores atingir o número de 10.000 talentos. Mas é interessante a forma como Jesus trata. E ele fala, olha a sua situação. E a pessoa teve vergonha, porque ele não tinha como devolver. Ainda que ele usasse a boca para falar, eu vou pagar, humanamente ele não pagaria. Ele não tinha capacidade financeira de fazer o pagamento. A sentença tinha sido dada. Vai ser vendido você, sua esposa, seus filhos e todos os bens que você tem para tentar liquidar a sua dívida. E com certeza não daria. Em outras palavras, esse homem já estava decretado a sua morte. Ele não tinha mais valor nenhum. Ele estava morto. Ele estava apagado da sociedade. Só que em contrapartida, deixa eu falar de um outro. Um outro devia 100 denários. 100 dias de trabalho, 3 meses trabalhando, estava pago. E a mesma pessoa que tinha sido recebido, favorecido, era a pessoa que estava cobrando essa dívida de 100 denários. Qual foi a atitude dele? Pelo texto que nós lemos. A atitude dele foi, você tem que me pagar e ponto final. E a pessoa usou o mesmo termo. Peraí, nós somos conservos. Nós somos servos do rei, mas nós somos conservos. Me perdoa, eu vou te pagar. Eu não estou dizendo para você me liberar da minha dívida, eu vou pagar. Qual foi a atitude? Negativa. Ele saiu, foi procurar quem podia prender, prendeu e falou, enquanto não ver o último centavo na minha mão, eu não vou te libertar. A família teria que se dispor de bens, dispor de valores, se vender para poder fazer isso acontecer. E se tiver dúvida, no passado tinha um profeta, que a esposa de um profeta foi visitá-lo. Ela disse assim, por favor, eu estou numa situação difícil. Estão querendo vender meus filhos, levar eles como escravo, porque o meu marido não soube cuidar bem da parte financeira e deixou a gente endividado. E por causa dessas dívidas, estou querendo levar meu filho como forma de pagamento. O profeta falou assim, o que você tem em casa? Só uma botijinha de azeite que não tem nada lá.
me faz um favor? Ela falou, claro, profeta, o que você quer? Entra na tua casa, mas antes, visita todas as suas vizinhas e pede para cada uma botija, uma panelinha, um lugarzinho. Pede para cada uma. E depois, você entra na sua casa e pega essa botijinha que você tem de azeite e começa a derramar em todas as botijas que você conseguiu, em todas as panelas que você conseguiu. E há de ser que nenhuma delas vai ficar vazia. Mas você fecha a porta junto com o teu filho, que já está dito que ele vai ser vendido, e faz o que eu estou pedindo. A mulher, claro, eu vou fazer. Ela entrou na casa dela e fez isso. Sabe o que aconteceu? Enquanto tinha a panela, o azeite da botijinha dela não deixou de derramar. E quando ela falou, filho, traz mais um, e o filho falou, mãe, acabou! O azeite acabou. E ela voltou para o profeta e falou, profeta, algo sobrenatural aconteceu. O profeta falou, vai, vende, paga a dívida do seu marido e vive do resto. Esse é o Deus que nós temos. Esse daqui, por alguns meses, o outro não teve nenhuma compaixão, nenhum temor, nenhum respeito e nenhuma lembrança do que ele tinha acabado de viver. É mais ou menos assim. O que acontece para mim foi dádiva do céu. A partir de hoje eu cobro de todo mundo ali, ó, em cima. Só que o que você ganhou de bênção, o que você ganhou de Deus, foi muito maior. Eles queriam entrar no reino de Deus e queriam saber quem é o maior. E Deus fala, no reino de Deus, o maior é aquele que aprendeu a entender o tamanho da grandeza do amor de Deus para comigo, para com você, para com cada um de nós. Porque muitas vezes nós deixamos de entender esse grande amor. Eu perguntei para vocês, quem vocês acham que vocês são? Um vaso, um canal ou uma fonte? Um vaso, se vocês lembrarem, normalmente é um tipo de produto que ele não tem como vazar água. Ele é feito para reter. Já o canal, ele é um lugar que ele enche e esvazia, porque ele é uma passagem. Ele mal retém alguma coisa. E uma fonte, ela do nada, ela brota, cria vida e fica ali o tempo todo. Ela é permanente e deixa ir embora. Mas fica ali o tempo todo. As pessoas, tem umas que nasceram para ser inteligente. Tudo que começa a fazer, tira 10. Tudo que faz é o melhor. Mas não sabe dar nada para ninguém. Retém tudo para si. Guarda para si. Entesoura para si. Tudo fica ali, ó. Só é meu, só é meu, só é meu, só é meu. Parece que o mundo gira em torno dela. E vive uma vida inteira na mesquinhez, só olhando e não tendo olhos para ver a necessidade, às vezes, do irmão que está do lado, do parente que está do lado, da pessoa, e deixa cada um vivendo a sua vida. O canal é aquela pessoa que tem o grande hábito de dar tudo. O que você quer? Eu dou, eu dou, eu dou, eu dou, e nunca tem nada. E dentro de si está sempre vazia, está sempre triste, está sempre amargurada, não consegue ter nada de bom, mas se dá, se desdobra, como se fosse uma forma de penitência. Parece que tem prazer, quer fazer tudo para já, e sai correndo, e quer, e quer, e quer. E está sempre vazia, não consegue reter nada. Nada. Está sempre dentro de si como se estivesse seca. A fonte é aquela pessoa que sabe dar e ao mesmo tempo reter. O amor, ele é dado e você tem ele. É seu. A alegria você dá e ela não foge de você.